Olana começa o vídeo exclamando: caramba, o que é isso? E elogiando a beleza da garota. Ele pergunta como ela está e a chama de bonita, ao que ela agradece. Quando ele tenta se apresentar, ela prontamente menciona que tem namorado. Ele finge não ouvir e ela repete que tem namorado, desculpando-se. Ele expressa que também sente muito a pergunta e se ela é daquela área, ao que ela confirma. Então ele pergunta se pode falar com ela rapidamente, elogiando-a novamente, e ela agradece. Ele explica que não quer parecer estranho, mas que gostou do que viu e decidiu se aproximar. Ela agradece mais uma vez, mas reforça que tem namorado e lamenta. Ele diz que não está nem um pouco preocupado com o namorado dela e menciona que o namorado a fez andar a pé nesse calor. Ela defende o namorado dizendo que ele cuida muito bem dela. Olana pergunta se isso é verdade. Ela confirma e mesmo assim ele tenta uma última vez, mas como ela não demonstra interesse, ele deseja um dia abençoado para ela. Ele comenta que essa é a terceira tentativa e que veremos o que vai acontecer. Ela pede para ele esperar e pergunta novamente o nome dele, mas ele diz que já falou e que ela não ouviu porque não quis. Ela se desculpa novamente e pergunta o nome de novo, e ele questiona se ela não ouviu antes. Quando ela admite que não, ele pergunta por que deveria ouvi-la agora. Ela argumenta que ele não está tentando atendê-la, mas ele diz que ela não parecia interessada antes, então não faz diferença. Ele pergunta por que ela voltou se não está interessada, e ela questiona o motivo de ele pensar isso. Ela diz que está muito quente ali e sugere que eles entrem no carro, mas ele insiste que estão bem ali. Ela acha que seria melhor conversarem dentro do carro, mas ele diz que podem conversar ali mesmo. Ele pergunta por que ela voltou, pensando que ela tivesse outras coisas para fazer. Ela responde que decidiu voltar porque ele é muito fofo, mas ele comenta que se ela realmente o achasse atraente, teria percebido isso no início. Ela tenta justificar, dizendo que ali é Miami e é preciso ter cuidado, mas ele diz que não sabe nada sobre isso e pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele comprou o carro ou se é alugado. Ele responde que mesmo se fosse alugado, isso não importa, já que ela estava seguindo seu caminho. Ela explica que estava caminhando em direção ao carro dela, e ele questiona se ela pensou que ele estava a pé, dizendo que ela não deveria julgar o livro pela capa. Ela pergunta se podem recomeçar, mas ele diz que ela não deveria ter cometido esse erro no início. Ela pergunta se ele realmente não vai falar com ela, e ele responde que como ela tem namorado, não há o que falar. Ela diz que gostaria de conversar com ele, mas ele insiste no fato de que ela mencionou ter namorado no começo. Ela então revela que não tem namorado e ele a chama de mentirosa. Ela justifica que disse isso porque ele era um estranho e ela não o conhecia. Ele diz que ainda é um estranho, mas agora ela quer entrar no carro dele e pergunta qual é o sentido disso. Ela responde que entendeu, mas gostaria de conhecê-lo, e ele diz que não se importa. Ele afirma que ela não mostrou interesse e mentiu para ele, então tanto faz. Ela pergunta se ele não vai deixá-la entrar no carro e ele questiona o motivo. Ele pergunta por que ela quer tanto entrar no carro e ela diz que assim poderiam conversar melhor. Ele responde que já estão conversando. Ela diz que tudo bem e ele fala que se ela realmente quiser conhecê-lo, pode fazer qualquer pergunta. Ela pergunta o nome dele. Ele finalmente responde que é Landa. Ela então se apresenta e diz que é um prazer conhecê-lo, perguntando o que vem a seguir. Ela pergunta o que ele planeja fazer hoje e ele responde que vai cuidar da vida dele. Ela questiona por que ele continua com essa atitude e ele diz que está apenas tratando-a como foi tratado no início. Ela nega ter falado daquele jeito no começo, mas ele insiste que ela mentiu e ele não gosta disso. Ela pede para recomeçarem e ele diz que apesar dela propor isso, ele nunca concordou. Ele pergunta por que deveria perder tempo com ela, se ela não estava interessada. Ela afirma que está interessada e gostaria de conhecê-lo melhor, dizendo que é uma garota legal. Ele pergunta pelo que ela é legal e ela responde com várias coisas. Ele diz que não tem como saber e ela argumenta que é por isso que precisam se conhecer. Ela diz que ele está mantendo essa atitude e pergunta se pode entrar no carro. Ele responde que não sabe se vale a pena gastar energia com ela, pois não gosta de perder tempo. Ela diz que é um risco que ele terá que correr, mas ele fala que só corre riscos calculados. Ele diz que não a deixaria entrar no carro se não tivesse certeza de que ela se arrepende da atitude inicial. Ela diz que sim, se arrepende, mas ele fala que prefere ações a palavras e pergunta se ela entende. Ela diz que sim e depois de toda essa conversa, ele a convida para entrar.
Após um tempo conversando, ela pergunta se eles vão sair, mas ele diz que não a levará para sair porque ela mentiu. Ele não pode confiar nela. Ela diz que ele não está disposto a esquecer o que aconteceu no início. Ele afirma que é melhor ela sair porque ela é interesseira. Ela concorda, dizendo que tudo bem. Ele menciona que ela nem queria falar com ele antes de ver o carro. Ela responde para ele tanto faz, já que o carro é alugado. Ele nega, dizendo que o carro não é alugado e deseja uma ótima caminhada para ela. Onaí começa a conversa fazendo um elogio, ao qual a garota agradece. Ele pergunta se pode falar com ela rapidamente, mas ela questiona por quê e se ele tem algum dinheiro para ela. Ele pergunta por que ela é tão rude e ela responde que não tem tempo a perder. Ele comenta que acabou de conhecê-la e não a entende porque a pergunta sobre dinheiro. Ela explica que ele perguntou se podia falar com ela e ele esclarece que é novo ali e está tentando conhecê-la. Ele pergunta o nome dela, mas ela não responde. Mais uma vez ele pergunta o nome dela e ela diz que não está disposta a revelar seu nome, a menos que ele tenha dinheiro para ela. Ele diz que tudo bem e deseja que ela aproveite o dia. Ele menciona que agora ela está voltando e quer ver o que ela tem a dizer. Quando ela se aproxima, ele pergunta o que aconteceu e ela diz que estava pensando durante a caminhada que ele parece ser um cara legal e gentil. Ele pergunta se ela acha isso agora e pergunta o que ela quer. Ela diz que gostaria de entrar no carro para eles conversarem. Ele responde que com aquela postura ela não vai conseguir entrar no carro e pergunta novamente o que ela quer. Ela repete que ele parece ser um cara legal e quer conversar com ele. Ele diz que já ouviu, mas que não gostou da maneira como ela falou com ele, recusando-se a dizer seu nome e mencionando dinheiro. Ela argumenta que há muitos caras estranhos por aí, mas ele diz que não é um deles e pergunta novamente o que ela quer. Ela diz que quer entrar no carro, mas ele nega. Ele pergunta o que ela quer e diz que tem um lugar para ir. Ela insiste que quer entrar no carro e que ele sabe que a achou bonita. Ele diz que ela não estava interessada na calçada e ela admite que não deveria ter falado daquele jeito. Ele pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido e ela diz que pensou melhor sobre o assunto. Ela pergunta por que ele não quer dar outra chance a ela e que ele a pegou de surpresa. Ela também diz que depois de ver o carro ela reconsiderou. Ele pergunta se ela quer que ele acredite nisso e ela diz que ele não precisa acreditar, mas que está sendo honesta. Ele afirma que não quer perder tempo e ela garante que isso não vai acontecer. Ele pergunta o nome dela e ela responde que é Kaye. Ele pergunta de onde ela é, mas ela recusa a responder, já que ele não quer deixá-la entrar no carro. Ele pergunta por que deveria fazer isso e diz que ainda não esqueceu o que aconteceu na calçada, sugerindo que ela peça desculpas. Ela diz que não se importa em pedir desculpas e ele diz que ela pode fazer isso. Ela pergunta por que precisa fazer isso sob o sol quente. Ele pede para ela escutar e pergunta como ela espera entrar no carro sem pedir desculpas. Ela diz que vai pedir desculpa e o faz. Ele comenta que merece um pedido de desculpa melhor e pede para ela dar uma volta. Em segundo, ele diz que vai sair. Ele pergunta se o nome dela é Kaye e de onde ela é. Ela responde que é de Alabama. Ela pergunta quanto tempo ela está em Los Angeles e ela diz que é há 4 anos. Ele pergunta se ela gosta da cidade e ela responde que sim, que é legal. Ele pergunta o que há de bom para fazer por ali, mencionando que se mudou há uma semana. Ela diz que a comida é ótima e que o shopping é excelente. Ele pergunta se ela sabe cozinhar e ela responde que sim. Ele comenta que talvez ela possa cozinhar para ele como um pedido de desculpas. Ela aceita a sugestão e ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não e ele diz que então será melhor conversarem dentro do carro, mas que não quer perder tempo. Ela elogia o carro e ele agradece. Ele pergunta se é a primeira vez dela em um carro assim.
e ela confirma. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que é assistente administrativa e modelo. Ele pergunta há quanto tempo ela faz isso e ela diz que há 4 anos, o mesmo tempo que está na cidade. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que cerca de 1 ano. Ele pergunta o que a fez voltar para falar com ele e ela diz que teve uma boa sensação durante a caminhada e resolveu voltar. Ele pergunta por que ela mencionou dinheiro no começo, achando isso estranho. Ela diz que foi um mecanismo de defesa. Ele diz que se ela não for honesta, pode sair do carro, chamando ela de interesseira. Ele diz que não gosta de pessoas interesseiras e pede para ela aproveitar sua caminhada. Ela diz que entrou no carro para conversar, mas ele insiste que ela saia. Ela diz que tanto faz e ele deseja que ela aproveite a caminhada. Onaí pergunta a Cindy como ela está e após ela responder que está bem, ele pergunta seu nome. Cindy responde que está sem tempo no momento, mas Onaí insiste dizendo que será rápido e se apresenta como Onaí. Ele menciona que é novo na área e que está tentando fazer novas amizades. Cindy reitera que não tem tempo, mas Onaí pergunta novamente seu nome e ela finalmente diz que é Cindy. Onaí então pede o número dela para poder conversar depois, mas ela recusa dizendo que está bem assim. Ele sugere então que ela o adicione em uma rede social, mas Cindy continua afirmando que não tem tempo. Onaí, respeitando a decisão dela, diz que quer ver o que acontece quando ele ligar o motor do carro. Ele comenta que ela está voltando, algo que nunca falha. Diz que agora ela está correndo e observa como as coisas mudam rápido. Ela pergunta se ele só precisa de 2 segundos e ele admite que sim, mas que agora não está mais interessado. Cindy pergunta por quê e Onaí lembra que ela disse estar com pressa. Cindy diz que alguém cancelou o compromisso dela e Onaí pergunta se é verdade, achando que ela está mentindo. Mas Cindy afirma que não. Onaí deseja um ótimo dia, respeitando a pressa dela. Cindy menciona que ele estava tentando falar com ela, mas ele responde que agora não mais. Cindy pergunta se pode entrar no carro. Onaí questiona se ela realmente quer, lembrando que ainda não são conhecidos. Ela diz que o carro dele é muito legal e ele agradece, perguntando se ela costuma entrar em carros de estranhos. Ela lembra que ele estava tentando falar com ela e Onaí confirma, mas a acusa de não ser sincera. Ela explica que não quis falar antes porque estava ocupada, mas ele a interrompe, pedindo para ela dar a volta. Cindy não entende porque ele está sendo difícil e Onaí pergunta se ela acha isso, ao que ela confirma. Ela explica que estava com pressa, mas compromisso foi cancelado e agora tem tempo. Onaí comenta que inicialmente queria apenas pedir uma informação, mas depois se interessou por ela e pediu seu número. Cindy diz que agora vai dar o número. Onaí pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela responde que gostou dele e ele questiona por que ela não quis conhecê-lo antes. Ela diz que não prestou atenção antes porque estava apressada, mas gostou do carro dele. Onaí pergunta se ela voltou por causa do carro ou dele e ela responde que por ambos. Onaí aprecia a sinceridade dela e pergunta novamente o nome dela, que ela confirma ser Cindy, dizendo que é de Houston. Onaí confirma o nome dela e pergunta sobre os planos dela para o dia. Ela menciona que iria para a academia, mas a aula foi cancelada. Ele pergunta se ela frequenta a academia e Cindy diz que sim. 5 dias por semana. Ele pergunta qual era o treino dela de hoje e Cindy responde que ia trabalhar glúteos e pernas. Ele pergunta se ela é solteira e Cindy confirma, dizendo que está solteira há 2 anos. Onaí pergunta se ela não tem nenhum rolo, mas Cindy nega, dizendo que não está em nada sério no momento. Ele não acredita, mas ela reafirma que não está mentindo. Ele pede para ela dar uma volta e Cindy pergunta por que ele quer que ela dê uma volta. Ele responde que só queria vê-la melhor e de repente alguém passa no carro e elogia Cindy. Ele comenta que ela está fazendo sucesso. Ela ri, dizendo que é culpa dele. Ele a convida para entrar no carro.
e pergunta qual o tipo dela. Cindy responde que gosta de alguém independente, que saiba ganhar dinheiro. Onaí pergunta se é só isso e Cindy acrescenta que também deve ser fiel e verdadeiro. Onaí critica a ênfase dela no dinheiro e diz que procura uma mulher que goste dele pelo que é, para crescerem juntos. Ele diz que tem um compromisso e deseja um ótimo dia para Cindy. Cindy lamenta dizendo que pensou que iam se conhecer melhor, mas ele diz que não, agradece e reforça que quer alguém sincero. Ele diz que ela parece interessada apenas pelo carro e deseja um ótimo dia, sugerindo que aproveite a caminhada. Ela pergunta se ele não quer seu número, mas ele diz que não, achando que seria perda de tempo. Ela lembra que ele queria falar com ela antes, mas ele diz que a